E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Pastor Roberto falou semana passada muito bem, irmãos, sobre restaurando o altar do testemunho. Quem estava aqui semana passada, irmãos? Foi bom demais. Não percam esses cultos não, irmão, porque estão sendo assim maravilhosos, né? Que o Senhor está fazendo coisas lindas na nossa vida, através da palavra, das quartas-feiras. E se você, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não gosto muito de estudo, não. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito difícil não gostar de palavra. Se você não gosta de palavra, você está com anemia. Né? Quando a gente está com anemia, já viu que a gente não quer comer? Né? Então, você está com anemia espiritual, porque não gosta de palavra. Eu gosto disso, eu gosto de louvor, mas eu não gosto muito de estudo. Pois, olha, é o estudo que nos fortalece, sabia? Que nos dá base para a nossa vida espiritual. Está quente aqui, hein, Jesus? Que bênção. É. Nossa, está assim, mas está quente. É o estudo, irmãos, que nos dá base para nós caminharmos. É o estudo e o conhecimento da palavra. Você lembra bem quando Jesus, ele encontrou-se no deserto com Satanás para ser tentado por ele, né? A única coisa que o Senhor Jesus usou ali foi a palavra, irmãos. O Senhor Jesus não usou o seu poder, o Senhor Jesus não usou nenhuma manifestação que qualquer um de nós não pudesse usar, senão a sua palavra. Em todas as investidas do inimigo, ele disse, está escrito. E você sabe que durante o dia, e durante as pessoas nos ligam, nos escrevem pedindo oração, a única coisa que a gente tem para usar é a palavra. Ontem uma irmã ligou para nós, anteontem, e ela ligou chorando muito. E ela disse, pastora, eu estou com problema na minha perna. E o médico falou que é uma trombose e que se eu não me cuidar, eu vou morrer. Já começou dizendo, vai morrer, vai tomar injeção na barriga, vai isso, vai aquilo, vai aquilo. Eu falei, irmã, eu desconheço, né, um pouco essa enfermidade, mas eu conheço o nosso Deus. E eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz para a gente não ligar muito para má notícia, não. Sabia que a Bíblia diz isso? Lá no Salmo 142, o salmista diz que ele não vai ficar ligado em má notícia, não. E a gente gosta muito de uma má notícia, porque parece que a má notícia fortalece, né? Anima a nossa enfermidade, anima a nossa autocomiseração. E eu falei para ela, olha, não importa o que ele te falou, a gente vai ver outro médico, e eu sei que Deus vai ter uma resposta melhor para você. Não deu outra, irmã. Eu mesmo fui no médico com ela. E ele disse, olha, realmente o problema existe, mas eu vou te falar uma coisa, não é uma veia principal, é uma veia muscular, que não vai matar você não. Falei, está vendo? Eu não te falei. Sabe? Eu não te falei. Então, a palavra de Deus, irmãos, é que faz isso conosco. E às vezes a gente recebe uma má notícia como se fosse Deus falando, quando a gente está cansado de saber, lá em Provérbios 16, a última palavra de Deus. É ou não é, irmãos? Ainda que fosse a trombose com 2 aspas dos 2 lados, a resposta principal é do Senhor. E Ele é poderoso para todas as coisas. Então, hoje, eu propus no coração falar com vocês sobre esse altar aqui. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor, noutras traduções. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vocês sabem que são 7 igrejas da Ásia que o Senhor revelou a João, escreveu aquelas cartas, falou, escreve aí, João. Escreve aí, 7 igrejas da Ásia. Essa é a primeira. A igreja de Éfeso, uma igreja boa, irmãos. Uma igreja boa. Então, todas as 7 cartas, elas vieram de um jeito só, como se fosse um decreto do Senhor, né? Primeiro ele dava uma saudação, depois a posição de Jesus quanto àquela igreja, a avaliação da congregação,
e um apelo à ação. E depois uma promessa de recompensa aos vencedores. Todas elas. Essa daqui é uma das melhores. Mas ela tinha um pecado. O pecado de Éfeso é que o amor com que eles começaram a servir a Deus não era mais o mesmo. Tudo, ainda eram crentes, ainda era igreja, mas aquele amor que a gente serve ao Senhor, no princípio da nossa fé, tinha passado. E igreja, irmãos, é lugar de amor, é ou não é? Meu Deus do céu, se o povo não encontrar amor na igreja, vai encontrar onde, irmãos? Se o povo não encontrar amor na boca de um homem, de uma mulher de Deus, vai encontrar onde? E aí a gente vê que Éfeso, essa igreja, que a única coisa que o Senhor falou aqui, eu tenho uma coisa contra ti, você deixou o teu primeiro amor. Eu fui pegar uma Bíblia, eu não tive tempo de ver todas as versões, porque eu gosto de ver. Ainda mais se eu for fazer um casamento, eu gosto de ver tudo que é versão, para ver o que abrilhanta mais aquilo que a gente vai falar. E por último, agora de tarde, eu fui ver uma versão da linguagem de hoje. Estava escrito assim: você não me ama como você me amava no começo. Deus falando isso para a igreja. Vocês não me amam mais quando vocês me amavam no começo. Então, hoje eu quero falar, irmãos, sobre a restauração do amor. Semana passada, o pastor Roberto falou do testemunho, olha, maravilhoso, maravilhoso. Você podia falar, o amor podia ser primeiro, mas o testemunho é importantíssimo para cada um de nós, amém, irmãos? E semana passada nós oramos por isso. Agora, hoje, a gente vai ver que na cidade, na igreja de Éfeso, Éfeso é uma cidade tão importante, capital da província romana na Ásia. Ali tinha mais ou menos de 250 mil a 500 mil pessoas, tinha duas estradas principais, uma que ia para o interior, outra que ia para a costa. Então, era uma cidade que depois que Paulo chegou ali na terceira viagem missionária, dali ele ia para a Europa, para a Ásia, e ele mandava carta. E Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. Mas ele escrevendo, interessante que na carta aos Efésios, ele fala tanto, irmãos, sobre amor. Vários versículos ele fala sobre amor, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a igreja de Éfeso, ela foi caracterizada por duas cartas. Uma de Paulo e outra do Senhor Jesus. É importante ou não é, irmãos? Poxa, uma carta direta do Senhor Jesus, quando o Senhor diz aqui, falando para o pastor daquela igreja, não é? Eu sei as tuas obras, essa igreja aí, o que ela trabalha, a paciência, e não sofreste os maus, e puseste à prova. Então era uma igreja que gostava da verdade. Chegaram a pôr à prova os que diziam ser apóstolos, porque já naquela época tinha gente que só parecia, mas não era nada. Se autodenominavam apóstolos, e isso e aquilo, e passavam pelas igrejas enganando todo mundo. E não é verdade hoje, amém, irmãos? Não é verdade, não é mentira isso nos dias de hoje. Nós também estamos vivendo isso. Você vê pessoas que você não sabe de onde veio aquela criatura. E a criatura quer pregar, a criatura quer orar, a criatura quer ser membro, e a criatura quer ser pastor. Tem um casal que chegou um dia desse lá na Barra, com tanta pressa, um casal bonito, novinho, com tanta pressa. E eles falaram assim, eu quero ser o pastor daqui. Falei, nós estamos memorando para Deus mandar um pastor para cá. Que bom. Gente, não são casados, não sei de onde que vem esse povo, irmão. Mas eles veem um lugarzinho melhor, sabe? Já ficam olhando para o ponto de vista, sabe, financeiro. É uma total falta de amor. Quem vai cuidar do rebanho, quem vai ter paciência com o rebanho. E essa igreja aqui, ela recebeu muito de Paulo. Paulo foi até lá, pregou por 3 anos, sabe? Depois ele deixou Timóteo lá, que era um moço, né, que ele acreditava demais. A igreja cresceu. A igreja cresceu bastante. E olha que igreja, irmãos. Éfeso, ela foi contemplada com a plenitude do poder do Espírito. Leia aí Atos 19, 6 e 7. Olha que igreja experiente, que igreja que cresceu, que ascendeu,
conhecia Paulo. Gente, foi Paulo que trabalhou aquele povo, sabe? Que ensinou. A Bíblia diz que Paulo ensinou a doutrina exaustivamente. Capítulo 19, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos, irmãos? Impondo-lhes... Vamos no anterior, por favor, que a gente vai falar que Paulo chegou de novo. Vamos lá? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que, do que ele havia, isto é, quem? Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e depois, e este eram ao todo 12 homens. Começou a igreja em Éfeso, esses 12. Há pregadores, inclusive, e eu já ouvi isso e concordo até certo ponto, que o primeiro amor de Éfeso foi ser cheio do Espírito Santo. Porque não tem jeito de amar melhor do que se você for cheio do Espírito Santo. Depois, irmãos, entra tanto conhecimento, depois entra tanta coisa, mas a primeira manifestação de Deus na vida deles foi eles serem batizados com o Espírito Santo. Irmão, vamos falar sério. Hoje alguém procura batismo com o Espírito Santo? Ninguém, irmãos. Que prova que é. Antigamente, quando a gente era criança na igreja, a gente lutava para ser batizado. E orava, botava a cara no pó, chorava e dava glória até ficar gago, para ser batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia, até isso, irmãos, a gente perdeu esse valor. Eu vi um pastor falando um dia desse, eu não falo em línguas, vocês que falam. Falei, meu Jesus amado. Sabe, se um pastor não faz força para falar em língua, quem vai falar? Então, há quem diga que esse foi o primeiro amor, mas isso aqui é só um adendo. Mas aí essa igreja, ela se tornou uma base missionária estratégica, justamente por causa de ter essas duas estradas principais, que tanto passavam pela costa, como ia para o interior, pegava a Europa e a Ásia. Então, as viagens missionárias de Paulo, Éfeso era primordial. E agora, na carta escrita por Paulo aos Efésios, fica evidente o alto nível da vida espiritual de Éfeso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Jesus está cobrando amor. Não está cobrando amor de uma igreja neófita. Neófita é novinho, é imaturo. Não está cobrando amor de uma igreja que não experimentou o amor. Não está cobrando amor de uma igreja que não aprendeu nada sobre o amor. Então, quando o Senhor cobra, é porque já deu, amém, irmãos? É porque ele já derramou. Romanos 5:8 fala que o amor de Deus foi derramado sobre a nossa vida. E aí, veja bem, Efésios 1:3. Coloca lá, Alexandre, por favor. Olha que igreja que nós estamos falando. Você vai ler e vai ver que igreja que nós estamos falando aqui. Efésios 1:3. Vamos ler juntos? Bendito Deus e Pai de nosso... Leiam. Meu Deus, quando você declara por aí, o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos, foi falado a Éfeso. Foi Paulo dizendo para essa igreja, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, é dessa igreja que nós estamos falando. Agora vamos ver Efésios 2:6. Olha que coisa linda que a Paulo fala também para essa igreja e dessa igreja. Vamos ler? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa igreja está fora da terra. Essa igreja, os pés estão na terra, mas a cabeça está no céu. Não é isso que nós somos, irmãos? Nós realmente, nós assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você estiver no hospital, no meio daquela multidão de pessoas enfermas, tem alguém diferente ali, é você. Porque você conhece o céu,
você conhece o Senhor Jesus, você conhece até o inferno, você conhece até o inimigo, porque a palavra de Deus te fez conhecer. Então a igreja está sentada no lugar principal, e foi de Éfeso, dessa igreja que se falou. O outro versículo que eu queria colocar, Efésios 3, de 14 a 19. Não vamos ler todos, mas aquela oração linda de Paulo, aquela oração que é lida em todo lugar, foi para a carta aos Efésios, a essa igreja, quando Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Caminha um pouquinho quando ele fala do amor. Caminha um pouquinho mais. Ali, pode voltar. Vamos ler esse daí? Olha a oração de Paulo por aquela igreja. Vamos ler? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E olha, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Olha de que igreja que nós estamos falando, irmãos. Que a gente vai falar de o altar do amor quebrado. Uma coisa principal do crente, irmãos, é o amor. E nós vamos comentar mais sobre isso, mas eu ainda queria falar que a igreja em Éfeso foi abençoada também com a diversidade de ministérios. Fator imprescindível para o alcance da maturidade espiritual. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14, eu vou só mostrar, porque vocês já sabem, né? É aquela palavra que Paulo está dizendo a eles, explicando os ministérios que o Senhor deu. É o Senhor que dá. Amém, irmãos? É o Senhor que dá. Uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Depois ele fala para que dá. Ele dá para fortalecer a igreja, para edificar o corpo de Cristo. É para isso que ele dá. Sabe? Para isso, então, Éfeso conheceu perfeitamente através do apóstolo Paulo. Você já imaginou, irmãos? A gente tem um pastor como o apóstolo Paulo, coisa boa. Mesmo que ele só passasse 3 anos, né? Éfeso foi assim privilegiada. Paulo passou lá 3 anos. Apesar destas bênçãos que eu falei e de outras tantas, Paulo advertiu seriamente do perigo que rondaria eles. Quer ver? Efésios 6, 10 e 17. Paulo falou, ó, vocês têm dons ministeriais, vocês foram cheios do Espírito Santo, vocês... E aí Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 6, Efésios capítulo 6, quando ele fala, ele vai falar, pode passar, vou lá para o finalzinho, 17, ele fala exatamente sobre aquela armadura que eles teriam que usar, não é? E aí lá, no final, quando ele diz, Alexandre, pode voltar, não sei se é para frente, pode ir para frente. Aqui, vamos ler juntos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, e súplica por todos os santos, pode colocar outro, e por mim, para que me seja dada. Então ele colocou vocês, além de terem isso tudo, vigiem, prestem atenção. Fiquem vigilantes. Por quê? Porque tudo que vocês têm, vocês podem perder. Então eles mantiveram, eles trabalharam, mas na verdade, ela não resistiu, a igreja não resistiu ao fator tempo. 60 anos depois, João está na ilha de Patmos, enviado por lá por imperador atribulado. E ele chegou na ilha de Patmos para ser morto, mas não morreu, ao contrário, ele encontrou com Deus, amém, irmãos? Eu estava orando com os meninos ali, dizendo que Saul foi procurar a jumenta, encontrou a vontade de Deus para a vida dele. Que pena que ele não permaneceu nessa vontade, mas não foi Deus, foi ele mesmo, né? Então, você pode ter saído de casa essa noite para vir ao culto e ouvir uma palavra e encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos? Encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Uma palavra muda a nossa vida. Muda ou não muda, irmãos? Uma palavra
que o Espírito Santo coloque no seu coração e te convença. Então, 60 anos depois, Deus fala com João na ilha de Patmos. Deixa eu te falar, ele não morreu na ilha de Patmos, ele voltou. Ele morreu com 90 e poucos anos, João. Dizem que jogaram, ele foi para um tacho de óleo quente, né? Eu sei que com certeza para aquele lugar para morrer ele foi, mas ele voltou e morreu bem velhinho, sabe? Graças a Deus. O Senhor deixa um ir antes, outro ir depois, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? O Senhor sabe de tudo. Então essa igreja, 60 anos depois, o fator tempo, irmão, as coisas vão passando, aí vem decepção. Eu luto muito contra isso na obra. Porque a gente trabalha com tanto ardor, com tanto ânimo, e de repente vem uma cacetada, e o negócio fala, não vou trabalhar mais não. Aí você vai diminuindo o seu ritmo. Paulo disse uma vez, vocês estavam correndo tão bem, quem parou vocês? Quantas vezes nós paramos por causa de uma palavra? Verdade ou não é, irmãos? Quantas vezes nós paramos por causa de uma decepção? Quantas vezes nós paramos porque nós queríamos que alguém nosso, ou um líder nosso, ou a igreja, fizesse mais por nós do que ela tem feito? Isso nos faz mal, porque a gente quer mais, a gente precisa de mais. Então essa igreja aqui, ela teve esse estado espiritual grave que resultou, cada igreja daquela teve. Mas o Senhor Jesus cobra essa primeira igreja, o amor de vocês não é o mesmo. Ele mexeu exatamente no amor. E é isso que eu quero falar. Porque o que o Senhor e Paulo pregou muitas vezes, eu não vou ler tudo que Paulo falou sobre o amor aqui, porque é muita coisa. Mas eu quero falar para vocês que a grande ênfase do texto do capítulo 2 de Apocalipse é o abandono do primeiro amor, que é o amor ágape. Não é o amor, tem 3 tipos de amor. Tem o ágape, que é o amor de Deus em nós, é o mesmo amor que Ele nos amou. Tem o amor filéu, que é o amor entre familiares, entre irmãos. E tem o amor eros, que é entre um homem e uma mulher. Eu estou falando desse amor ágape. Então, tem 3 possibilidades implícitas aqui, irmãos. E o que eu li hoje, lá em casa, nessa Bíblia da linguagem de hoje, eu vi que é verdade. Aconteceu, primeiro, o abandono do amor a Deus. Do amor a Deus. Porque quando a gente ama o Senhor, irmãos, e continua amando o Senhor e a sua obra, a gente vence qualquer coisa, irmãos. Sabia disso? Não vai ser uma palavra, não vai ser uma decepção, não vai ser qualquer coisa que venha do homem que vai tirar a gente do sério. Interessante que Jesus, ele profetizou, ele falou, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Por se multiplicarem as iniquidades, o que vai acontecer? Amor de onde? Da igreja, irmão. Iniquidade, irmão, são injustiças. Algumas coisas que vêm contra a nossa vida, e você fala, puxa vida, eu não merecia isso. E se nós não tivermos muita graça de Deus para continuar, a gente para e não trabalha mais. Como nós temos encontrado pessoas encostadas no mundo que foram feridas. E às vezes nem pecaram. Eu encontrei uma irmã um dia desses que ela é desviada de uma determinada igreja. Nossa, que eu falei, mas meu amor, você desviada há tanto tempo. Ela falou, eu sou do tempo que mulher tinha que usar meia na igreja. Não podia aparecer nem a perna. Tinha que usar meia e meia grossa. E eu passei na porta da igreja, o diácono beliscou a minha perna. Para ver se tinha meia, ele tinha uma ordem injusta, uma ordem do maluco que deu, né? Que tinha que beliscar a perna da irmã para ver se tinha meia. Ele beliscou a perna dela, ela deu um supapo nele e está desviada até hoje. Não, ela voltou para Jesus, amém, irmão? Mas olha, irmãos, são as coisas que nos sobrevêm que a gente às vezes não está preparado. Um beliscão na perna. Né? E ela cresceu assim, aquela revolta, aquele ardor, e deu-lhe uma bifa nele. Imagina o tumulto. Gente desviada, 60 e tantos anos, por causa disso. É ruim? É péssimo.
Entendeu? Mas era melhor mudar de igreja, onde não precisasse botar aquela meia grossa e nem levar beliscão. Porque isso a gente pode fazer, amém, irmãos? Nós somos livres ou não somos para servir ao Senhor onde nós queremos? A Bíblia diz exatamente isso. Jesus fala que nós temos liberdade para entrar e sair e achamos pastagem. Não temos que ficar num lugar sofrendo, porque o amor está acabando. Então, a primeira coisa, o abandono do nosso amor a Deus. Qual é a lei, Aura, o mandamento mais forte que Jesus deixou? A Bíblia pode falar, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, irmãos, é como se a gente ficasse mandando coraçãozinho para cima, não é isso não. Amar a Deus fala da minha submissão e obediência à palavra dEle. A gente já passou coisa do arco da velha. Se você for culpar o Senhor pelo que você já passou, Senhor, tu não viu isso não? Você já começa a ter um relacionamento meio estranho. Sabe? Já teve uma época na nossa vida que a gente morava no barraco atrás, lá em Nova Holanda, que o pastor cismou de tirar as telhas de dentro do barraco, de cima do barraco, e a gente não tinha para onde ir. Não tínhamos para onde ir. Alguém ia trazer um caminhão, sabe como é que é favelado, né? Tudo é emprestado. E o caminhão não chegava e tirou as telhas com a gente dentro. Eu fiquei toda chamuscada naquele troço preto, feio, aqui engasgada, porque no coração você está sendo humilhado. Aí você fica com raiva dele a vida toda e não serve mais ao Senhor. Você está perdendo o seu tempo. Porque quem estava tirando a telha era ele, ó. O Senhor estava tirando a telha, endureceu o coração de Faraó, falou, vocês dois vão ter que sair da Nova Holanda, porque vocês vão andar esse mundo todo, porque vocês não têm que ficar agarrados aí. E nós saímos dali humilhados, irmão, e olha, fomos ficar um tantinho na casa de uma irmã que estava doente, até para eu cuidar dela, lá na Fazenda Botafogo. Apareceu um apartamentozinho lá, não sei de onde, Roberto conseguiu um empréstimozinho no banco, que ele trabalhou, ele estava desempregado, e eu também, e todo mundo ajudou. Quem saiu há 15 dias atrás com um barraco destelhado, que tinha até rato, olha só, rato brigava lá. Aí tu vai morrer pelo barraco, e Deus está falando, vou tirar você daí, mas você é teimoso, fica agarrado ali. Eu vou ficar aqui. Se Deus não mandar um anjo, não mandar anjo nenhum, mandou alguém tirar a telha. Ou você serve a Deus, irmão, do jeito que você passa, ou você não serve. Porque amar ao Senhor é isso, é amar no dia mal, é amar quando tu passa vergonha, é amar quando você não gosta do que está acontecendo. É aí que você tem que falar, Jesus, agora mesmo que eu vou te amar. Eu vou te amar só de raiva do capeta, mas eu vou te amar. Agora que eu vou fazer. Irmãos, o Senhor só queria nos abençoar. 15 dias depois a gente comprou um apartamentozinho lá na Fazenda Botafogo, na beira do rio, só Jesus também, mas pelo menos ninguém tirava a telha e era nosso. Então, irmão, tem coisas que a gente passa nessa vida, e se a gente for lá, começar a lamentar aqui e desfiar todo o nosso rosário de sofrimento, meus irmãos, o Senhor é maravilhoso na nossa vida. O Senhor Jesus disse para Pedro em João capítulo 13, o que eu estou fazendo agora tu não entende não, tu vai entender depois, rapaz. E se também ele não explicar, porque ele não explicou para Jó, acabou. Ou você acha que ele explicou para Jó? Onde que está escrito no livro de Jó que ele explicou para Jó porque que ele sofreu? Ele não explicou, ponto, mas ele cuidou de Jó. Aleluia. Ah, Senhor, por quê? Eu não vou... Meu Deus do céu, não prego mais. Jeremias falou isso no capítulo 20. Ele falou, Senhor, eu não quero mais falar, a tua palavra eu não quero mais abrir a minha boca. Mas quando eu penso no assunto, tem um fogo que queima aqui dentro. Oh, meu irmão. Amar a Deus é amar a sua obra. Amar a Deus é amar independente de qualquer coisa, meu irmão. Ninguém aqui fica abraçando Deus. Ah, eu vou abraçar Deus, vou mandar coraçãozinho para Deus. Não é isso não, meu irmão. Quando você obedece a palavra, independente do que você está sentindo, você está amando a Ele. E eu luto com isso, eu luto mesmo para não... Se eu me aborrecer de alguma forma, eu consigo separar, irmãos, no Senhor, eu consigo separar o que é obra de Deus e o que é obra do homem. Senão eu vou parar de trabalhar. Uma vez eu fiz um almoço lá em Itaperuna,
O irmão era atribuladinho, a gente fez um almoço junto. E ele era muito líder, eu também sou, sempre dá um, né? E no final ele se zangou com o negócio lá, e ele foi, no final do culto, ele com o pastor Roberto: pastor, vou dizer uma coisa para o irmão, eu nunca mais faço um almoço na igreja. Aí eu: me perdoa, irmão, e tal, e tal. Aí falei: pastor, posso falar uma coisa com você também? Posso. Vou começar o outro almoço semana que vem. Porque, irmão, se eu me entregar, se você se entregar, irmão, fica todo mundo em casa reclamando. Quem ama o Senhor, ama a sua obra. Primeira coisa que a gente tem que amar é o Senhor. Ame o Senhor, ame a sua igreja, ame a sua obra, ame uma igreja imperfeita, porque todos nós aqui estamos em processo, amém, irmão? E cuidado se você achar que está pronto, porque quando está pronto ele leva. Cuidado. Elias ficou falando, né? Ai, meu Deus, me leva. Senhor, o que é isso? Elias, sobe. Sabe? A gente não quer morrer. Então vamos fazer a obra de Deus, irmão. Vamos amar o Senhor, vamos amar a sua obra. Irmão, não tem igreja perfeita, não tem crente perfeito, irmão, não tem pastor perfeito. Mulher de pastor, então, só Jesus. Mas nós temos que conviver, irmãos, no Senhor. A gente tem que nos amarmos no Senhor. Amar a irmã Beth do jeito que ela é. Eu amar a irmã Joana do jeito que ela é. Quando a gente dá um abraço de verdade, irmãos. Amando os nossos irmãos, a gente está amando ele, irmãos. Porque tem gente que é fácil de amar, mas tem gente que é muito difícil. Eu estou falando de igreja. A gente tem que lutar e lutar e lutar para amar. Sabe por quê, irmão? O Senhor manda a gente amar. E quem tem juízo obedece. O Senhor manda. Sabe por quê? O Senhor nos prova. É o segundo mandamento, agora é o próximo. Porque a Bíblia diz: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Do jeito que você ama você, do jeito que você veste você, do jeito que você alimenta você, você precisa amar o teu próximo. Então, o primeiro abandono, a primeira parte quebrada desse altar foi do amor a Deus. Sabe? O Deus como Senhor da tua vida. Tudo que acontece, o Senhor está no controle. Mas Deus não coloca a mão. Como minha filha foi acidentada lá na América. Eu corri para lá, para tomar conta dela durante 4 meses. Ainda pegamos aquele furacão terrível lá em Nova Jersey. A casa estalava, parecia que ia quebrar tudo. E quando eu cheguei lá, que eu a vi naquele sofrimento, gritando de dor, eu falei: filha, descansa seu coração. Toma remédio para dor, porque essa perna vai comprar sua casa. E falei para ela: o Senhor não derrubou você da moto. Ele não precisa disso. Mas Ele vai usar o acidente para abençoar a tua vida. E usou, irmãos. Ela tem uma casinha hoje abençoada, que ela comprou com o dinheiro dela, porque ela foi indenizada. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Então não deixe de amar o Senhor em nenhum momento. Deixa que o teu amor pelo teu Criador esvazie, diminua, porque você não tem o que você quer. Porque eu vou te falar uma coisa: quando Ele acabar de te dar essa geladeira, você quer outra coisa. Quando Ele acabar de te dar essa promoção, você quer outra coisa. Não é verdade, irmãos? A gente está sempre querendo alguma coisa. Então é muito diferente o nosso Deus do que a gente quer. Nós não temos que amar o Senhor pelas coisas que a gente quer. Nós temos que amar o Senhor pelo que Ele é. E Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Se Ele me der um cascudo, Ele é o Senhor da minha vida. E Ele dá cascudo, amém, irmãos? Ele dá um safanão na gente de repente. Quem já levou um safanão de papai aí? Ah, já levou. A gente leva. E você sai todo sem graça do outro lado. Que você sabe: o Senhor me chamou a atenção. O Senhor acabou comigo agora. Mas você continua servindo, porque nós o amamos. Sabe por que nós o amamos? A Bíblia diz lá em 1 João: porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? Nos amou como nós somos, como nós éramos e como nós seremos. Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro abandono que a igreja fez foi a Deus. O segundo foi amor ao próximo. E eu estava vendo algumas coisas que eu anotei aqui. Será que os crentes de Éfeso passaram a dedicar tanto a combater erros? Porque eles fizeram isso. Inclusive a carta no capítulo 2, versículo
5, 6 fala, eles combateram tanto profetas, falsos profetas e falsas doutrinas, que aos poucos eles acabaram se distanciando do amor e da graça, a ponto de o amor cristão nos relacionamentos ir perdendo lugar. Jesus deixa claro isso, irmãos, que quando se multiplica a iniquidade, quando a gente vai olhando só para o lado de querer tudo certo, tudo justo, sabe, demasiadamente justo? Pessoa demasiadamente justa, é mais justa que todo mundo, sabe? Quer fazer uma limpeza no mundo todo. A gente acaba esquecendo que todo homem é pecador e que precisa do Senhor. Irmãos, quer saber de uma coisa? Nós vamos ter que carregar algumas pessoas nas costas a vida toda. Quem sabe disso? Se você não sabe, fica sabendo. Tem algumas pessoas que nós vamos carregar nas costas a vida toda. São os fracos. A Bíblia diz que tem que suportar os fracos. E nem fala que eles vão ficar fortes. Não fala. Então a gente vai ter que amar essa pessoa independente de. Isso não quer dizer que você tenha que ficar com a pessoa dia e noite, tem que colocar a pessoa dentro da sua casa, mas tem que pedir ao Senhor para você conseguir amar essa pessoa. Porque ele é o meu próximo. É interessante que a Bíblia diz que na perspectiva cristã, o próximo é todo aquele que precisa e a quem podemos ajudar. Inclusive, reais ou potenciais inimigos. E aí, eu coloquei aqui, por exemplo, o bom samaritano. Não precisa colocar, Alexandre. O bom samaritano. Quem era aquele camarada? Sei lá. O bom samaritano passou e ajudou. Eu ontem estava andando ali na Nova Holanda, nós viemos de lá, e tinha um monte de gente dando comida e água, né, para os meninos do crack ali na avenida. A gente vê logo as pessoas com a camiseta, né, tudo crente, e eles se juntam, aquele montão, para comer. Aí há quem diga assim, desnecessário. Alguém tem que fazer, irmãos. Alguém precisa fazer. Pode ser que Deus não tenha te chamado para isso, mas quem está lá, se ganhar um daqueles para Jesus, tem festa no céu. Lá da Nova Holanda, os crentes levam pão com mortadela, e dão cobertor, e dão isso. Tem gente que quando está chovendo muito, vai lá, para poder jogar uma capa por cima. Você olha, é um cadáver. É uma pessoa que não quer Jesus. Você sabe assim, pode ser até teu inimigo, porque vai te assaltar, vai levar seu celular, vai levar sua carteira. Mas tem alguém que Deus move o coração e vai lá e fala, Jesus te ama. Que coisa linda. E a gente passa de longe e fala, eu não faço. Jogando comida fora. Meu Deus do céu, deixa que alguém faça. Lá na Barra tem uns irmãos que saem para carregar, para dar quentinha. Eles fazem a comida e vão dar quentinha, cantar hino e não sei o quê. Pode ser até que aqueles camaradas ali escolham até a quentinha que vai comer. Mas eles sabem que alguém está amando a vida deles. E a gente sabe que não são todos. Sabe por quê, irmão? A gente só quer amar quem é bom para nós. A gente quer amar quem nos dá alguma coisa. Às vezes o nosso pai não foi bom, o meu não foi. O meu era só Jesus na vida dele. Né? Mas a gente quer amar exatamente quem vai dar algum retorno. Não é esse tipo de amor que o Senhor quer que a gente faça com o próximo. E a Bíblia diz, inclusive, lá em Mateus 5, de 43 a 48, que quem consegue amar o seu inimigo fica parecido com o nosso Pai Celestial. Olha que coisa linda. Porque nós éramos amigos de Deus, a humanidade era amiga de Deus, e Ele amou tanto, né? Olha só que coisa. Vamos ler esse texto, é tão lindo, irmãos, eu gosto tanto desse texto. Vamos ler juntos? Ouvistes que foi dito, o quê? Vamos lá. Eu, porém, vos digo, no Evangelho é diferente, irmão, é a contramão do que o mundo diz. Qual é o que o Senhor fala? Amai.
Olha, o Senhor não quer saber quem é justo e quem é injusto. Ele manda a chuva, Ele manda o sol para todos. E o que mais? Mas, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha aqui, o evangelista Mateus está colocando a perfeição dentro do amor. Não é dentro do não pecar. Não é dentro de uma santificação, dentro do amor. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele foi perfeito em quê? Ele me amou do jeito que eu era. Tem pessoas, irmão, que eu já vi Deus salvar, que eu falo, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Eu já vi Deus salvar a dona de um prostíbulo. E aquela mulher ficou muito mais crente do que a gente, irmão. Ela foi batizada com o Espírito Santo, com 1 mês de crente, já estava batizada. E o Senhor deu dons àquela mulher, deu dom de cura. Você está na igreja há 50 anos, não tem dom nenhum. Mas o Senhor pega uma pessoa daquela que ninguém dá nada por ela. Na casa deles tinha uma cobra de boia. E tinha uns marimbondos vermelhos desse tamanho. Não sei se vocês já viram marimbondo assim na roça. Ô casa endemoniada. E a gente ia orar e jejuar lá. E eu ficava de joelho dobrado e com o olho aberto assim por causa da cobra. A cobra era da casa. E eu comecei a clamar ao Senhor. Falei, Jesus, some com essa cobra daqui. Eu não quero orar com cobra não, que eu não consigo nem fechar o meu olho. A cobra sumiu, amém, irmãos? Porque some. Some. Mas Jesus salvou, Jesus libertou. Foi feita uma congregação lá naquela fazenda. Meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa. O amor de Deus se derramou naquela vida. Perdoou, foi muito pecado, irmão. E você ser participante disso é maravilhoso. Você vê André, quem foi André? Ninguém sabe quem foi André. Um discípulo, né? Mais ou menos. A Bíblia fala 2 ou 3 vezes nele. André achou 2 coisas. Ele achou o menino com os pães e peixes, foi ele que achou. E ele achou Pedro. E levou Pedro a Jesus, era irmão dele. Olha a importância de André. Porque olha quem foi Pedro. Paulo até já tinha morrido, Pedro ainda estava escrevendo. Então, isso tudo é amor, irmãos. Amor de Deus derramado para a salvação das almas. Amém, queridos? Temos que restaurar isso na nossa vida, irmãos. As decepções não podem fazer a gente ficar parado. E o outro tipo de amor, sabe, é o abandono do primeiro amor na realização da obra de Deus. Na realização da obra, porque o ativismo da igreja, a gente fica tão envolvido na realização das coisas, para nós mesmos, que a gente perde de vista as reais motivações para isso. Eu vejo muitas igrejas hoje que o método delas está maior do que a missão. São igrejas que crescem muito, mas não conhecem uma pessoa. Aí eles pegam um método fácil de chamar gente e eles querem que o mundo todo use aquele método. Mas ninguém fala mais de Jesus não, irmão, só fala do método. O método é esse, tem que fazer assim, faz reunião, tem que fazer assim. E Jesus? Entendeu? E Jesus? Então, até para a gente fazer a obra de Deus, nós precisamos ter amor. Sabe por quê? Sabe o que a gente ama? E eu anotei algumas coisas aqui. Nós passamos a amar mais as obras do que a Deus e o próximo. Nós amamos presidir, amamos construir, amamos ensinar, amamos pregar, amamos orar, cantar, tocar. Isso tudo a gente ama mais do que realmente a obra é. E a gente tem que prestar atenção, porque as denominações hoje estão crescendo muito, mas estão crescendo para quem? A gente nunca viu tão poucas almas se salvando. Todos nós viemos para a igreja no domingo, irmão, a gente traz alguém? A gente convida alguém? Não, nós perdemos a missão. Nós estamos amando a igreja. Se nós fizermos uma campanha agora, nós estamos com o telhado aqui, Alexandre sofreu esses 2 dias, porque um gambá cismou de morrer aqui em cima. Então, eu estava preocupado que terça-feira teve reunião de oração e estava um cheiro insuportável aqui.
E teve reunião dos pastores da SEAD. Então, hoje ele mostrou o corpício do bicho que achou. Mas estava um fedor e morre um monte aqui em cima. E a gente luta, e a gente troca a telha. Se fizemos a campanha do som, pagamos o som. Qualquer campanha a gente faz. Mas, irmão, a gente não ama vidas. Eu não amo vidas. A gente não se preocupa com as vidas, sabe por quê? Porque vir na igreja está bom. Vir ao culto tá bom. Eu já toco lá, né, Gessé? Eu já toco. Eu toco quarta-feira, eu toco domingo, irmãos. A gente se prende ao departamento. Aqui na igreja, eu tenho visto os departamentos, a igreja muito dividida. A gente não vê um departamento ajudar o outro. A gente não vê um departamento abençoar o outro, não. Cada um vai no seu pedaço, irmão. Isso não é igreja. Isso não é amor derramado. Era para quando as crianças fizerem a sua cantina, a gente ajudar. Era para quando os jovens estão precisando de alguma coisa, a gente ajudar. Mas não, a gente só ajuda se for a nossa praia. Não, eu sou dos velhos. Não, eu sou das Débora. Irmão, isso não é obra. A gente perdeu o amor. E nós precisamos voltar a isso. Amém, irmãos? E também se não tiver um cargo, se não tiver um cartão. Um dia a irmã quase me bateu, eu não entendi porque ela estava tão zangada comigo. Mas irmã, o que que houve? Ah, porque a senhora, eu falei, mas fala, pelo amor, o que que eu fiz? Eu peço perdão, eu faço qualquer negócio. E ela falou, olha quem sou eu. Jogou um monte de cartão em cima da minha mesa. Estava escrito obreira pastoral, não sei das quantas. Eu entendi o que que ela queria um cargo. E eu não percebi que ela queria um cargo. Mas por que que você, às vezes, não chama a pessoa para um cargo? Porque a pessoa não vem, a pessoa não frequenta, a pessoa não ora, a pessoa não participa de nada, irmãos. Mas veio lá, não sei de onde, quer o cargo. Você entendeu, irmãos? Que isso não é amor à obra. A gente não está fazendo nada, porque quem ama a obra de Deus ama almas. Amém, irmãos? Almas, eu estou incomodada com isso, eu estou incomodada com a igreja cheia, eu estou incomodada com a igreja que a gente ficou orando para Deus mandar dinheiro e para trocar carro. Irmão, nunca mais nós ganhamos ninguém para Jesus. E essa é a obra da igreja. Quem ama o Senhor tem que amar as almas. E a gente fica tentando ajudar o Pedro lá, tadinho do Pedro, tá o visto dele, só Jesus na vida dele, né? O homem veio aqui há 1 ano tirar o visto, agora estão lá encrencando, não quer ratificar o visto. Meu Deus do céu! E a gente fica e faz campanha para um, faz campanha para outro, e nós ficamos num ativismo tão grande, irmãos, que a gente não consegue ter tempo de mandar um zap para uma alma. Eu estou louvando a Deus que uma moça que eu estou evangelizando há algum tempo, ela já se decidiu pelo Senhor Jesus. Mas que briga para conseguir, que luta. Tem uma outra que eu persigo ela já saiu da macumba, ela vem aqui de vez em quando, ela é minha amiga, e eu falo, vamos orar, e vem tal. Alexandre, ajuda ela e tal, para ver se a mulher aceita Jesus, meu Deus do céu. Porque, irmão, não adianta pregar bem, não adianta, irmãos, a gente ficar aqui, até minha irmã Antônia está lá e dirige oração, não sei o quê. Não, são almas. Quem ama o Senhor, quem ama o próximo, ganha a alma, amém, irmãos? E pela palavra de Deus tem 2 tipos de obreiro na igreja, um que cuida e outro que planta. Qual deles eu sou? Então, restaurar o amor, irmão, nem a gente sair daqui com 2 coraçãozinhos nos olhos, não. Sair daqui só abraçando os irmãos, não. É a gente entender que nós temos que fazer alguma coisa pelas almas desse lugar. Irmãos, isso não é fácil. As pessoas hoje em dia quase não aceitam Jesus, sabe por quê? Por causa do nosso testemunho, que foi falado semana passada. Porque a gente está envolvido mais com nós mesmos do que com eles. E porque está muito difícil. Então, depois de falar desse 3 tipos de amor que foi abandonado, a Bíblia fala aqui em Apocalipse 2 e 5 o quê? Você sabe que Deus sempre dá oportunidade para o arrependimento. Deus jamais vai apresentar a gente um pecado, uma falha, que Ele não deu oportunidade. Leia comigo, irmãos, o versículo 5. Vamos lá? Lembra-te, pois, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras.
Primeiro eu falei com vocês como é, irmãos, que o nosso altar do amor está quebrado. Como é que o nosso altar do amor não está de pé, não está frutificando, não está fluindo. As pessoas não estão vindo ao Senhor através da nossa vida, ou através da nossa igreja, que é uma boa igreja, todo mundo elogia tanto, mas não é só isso, irmãos. O Senhor tem que atrair as pessoas. A Bíblia diz lá em Atos que o Senhor atraía para a igreja aqueles que haveriam de se salvar. Então a gente precisa trabalhar isso. E o Senhor dá uma chance. Ele fala: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No entanto, lembra onde caíste. Aonde que caiu? Por que você deixou de amar? Por que você deixou de trabalhar como trabalhava? Por que você deixou de fazer o que você fazia com tanto ânimo? Você que sabe. A igreja que sabe. Cada um sabe por que parou. Por que eu parei de cantar? Por que eu parei de me reunir? Por que eu parei de ir na oração? Eu não gostei de uma palavra. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Deus está falando para a gente que a gente tem que se arrepender disso, irmãos. Tem que se arrepender. Não é só a gente, eu vou voltar para as Débora. Não, a gente tem que se arrepender. Senhor, eu me arrependo. Passei esse tempo fora. Senhor, eu não tinha necessidade de ter me aborrecido por causa disso. Porque todo mundo tem luta, todo mundo tem problema. Se arrepender, eu me arrependo dessa palavra, eu me arrependo disso que eu falei. Mas irmã Beth, a pessoa não está aqui. Manda uma carta, dá um telefonema, mas diga que o Senhor tocou no seu coração e que você quer voltar a servir ao Senhor. Você quer voltar a servir ao Senhor, irmãos? Eu quero. Toda vez que eu caio, toda vez eu ajudo pessoas, carrego no colo, faço casa, faço um monte de coisa. Aí você leva uma cacetada. Aí a primeira vontade que tem é: não faz mais nada não. Aí eu já vou e falo: é ruim, hein? Agora mesmo que eu vou fazer. Porque se eu parar agora, eu nunca mais levanto. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Onde foi que caiu? Lembra onde foi que caiu. Porque o que essa igreja aqui ia perder, irmãos, era a comunhão com Deus. Ele está falando: eu vou tirar o teu castiçal, ó. Essa igreja aí já era, não é mais igreja, que nem a última lá, que era a igreja morna, que o Senhor queria vomitar. E estava do lado de fora, lá, Odisseia, quando ele disse: eis que estou à porta e estou batendo. Na igreja do lado de fora. Se alguém abrir a porta, eu entro. Mas essa igreja aqui não, o Senhor está falando só isso. Lembra onde você caiu. Lembra por que você deixou esse altar abandonado, cheio de mato. O altar do amor precisa, irmão, estar de volta na nossa vida. E nós queremos orar por isso. O que foi que fez você cair? Aí o Senhor fala: arrepende-te. O arrependimento não é só um sentimento, é mudança de atitude. A Bíblia diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 7:10, que o arrependimento segundo Deus, 2 Coríntios 7:10, o arrependimento segundo Deus é diferente, irmãos. Não é um arrependimento da gente chorar uma lágrimazinha, não. 7:10, a Bíblia diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo é depressão, é ficar todo mundo afundado numa cama, estão morrendo todo mundo. Eu estava no debate sexta-feira passada, falando sobre angústia. Durante o tempo do debate, mandaram três mensagens para nós. O que acontece? Mandaram mensagem para nós, 3 mulheres, era dia 4 de janeiro, 3 mulheres crentes. Do Natal até o dia 4 já tinham tentado suicídio. Já tinham tentado suicídio. Olha como é que está isso. Mas a Bíblia diz para nós aqui, ó, o arrependimento. O arrependimento é exatamente essa mudança de pensamento, mentalidade, sabe? E levantar e servir a Deus. Irmão, a quem aqui, por favor, me diga, a quem aqui o Senhor prometeu vitória completa nesse mundo? Não vai ter problema nenhum nesse mundo. Quem? Você não vai ter nenhum problema. Olha, você vai casar, vai tudo dar certo. Olha a sua vida. Não, irmãos. No mundo tereis o quê? Nós estamos chorando pelo quê?
Ele venceu o mundo. Tem bom ânimo. Jesus falou do dia mau, a gente tem dia mau, a gente tem Samaria para passar. E nós não temos que deixar isso entrar no nosso coração e não servirmos a Deus. E o Senhor diz, olha, arrepende-te. Mas, irmã Beth, eu não pequei. Mas quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz, Gálatas 4,17, aquele que sabe e pode fazer o bem e não faz, faz o quê? Comete pecado. É falar, Senhor, perdoa. Eu às vezes falo, Senhor, perdoa, estou orando tão pouco. Senhor, perdoa, estou lendo tão pouco a Bíblia. Senhor, perdoa, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso falar de Jesus naquela faculdade, eu não estou lá à toa. Arrepende-te, nós precisamos nos arrepender e depois disso voltar a praticar o primeiro amor. Mateus 3:8 diz, produzi, pois, frutos de arrependimento. Volta a praticar o primeiro amor, levanta na presença de Deus. Se você tivesse aborrecido comigo, a gente se abraça, a gente, sabe, novamente vamos fazer a nossa comunhão. Se é contra o pastor Roberto, contra qualquer irmão, vamos levantar a nossa vida, sabe? Vamos nos colocar diante do Senhor, para que o amor que Deus tem a nós, passe novamente na nossa vida, para nós atingirmos os nossos irmãos. Porque o altar do amor precisa ser novamente edificado. Na igreja de Éfeso, o Senhor deu a oportunidade para eles. E hoje aqui conosco, o Senhor está dando essa oportunidade também.